Olá meninos, primeiro ano, tudo bem com vocês? Essa aula de hoje eu vou corrigir o questionário que eu enviei para vocês do dia 6/5, o questionário que tem como tema os sofistas. Então vamos lá, né? A primeira pergunta coloca a questão sobre o sofista Protágoras, perguntando sobre o seu pensamento, né? O homem é a medida de todas as coisas. Bem, como a gente pode entender essa frase enigmática do sofista Protágoras? Primeiro, essa expressão vocês podem escutar em muitas provas com o nome, com a frase homo mensura. E em latim significa homem medida. Então, a frase ela é completa, ela é assim: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são e das coisas que não são. Podem escutar, né, ler em outros momentos, o homem é a medida de todas as coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Bem, o que vem a ser tudo isso? Tanto as coisas que são a verdade, como das coisas que não são a falsidade. O que você vai entender verdade e falsidade é a mesma coisa de você chamar, que era muito usado nessa época, de ser e não ser. O ser é o que existe e não ser é o contrário dele. Então, você pode entender enquanto verdade e falsidade. O homem é a medida de todas as coisas, da verdade que ele pode dizer e da falsidade também. A critério dos sofistas, o homem poderia utilizar o que fosse mais conveniente, mais proveitoso. Se fosse possível falar a verdade e isso fosse lucro para mim, assim eu fazia. Mas se não, se fosse o contrário, fosse proveitoso, fosse lucrativo, fosse bom mentir, poderia usar a mesma estratégia. A mentira para ter lucro, a verdade para ter lucro. Então, depende da pessoa, né, o que vai ser melhor. Por isso é enigmática, mas agora está bem clara para a gente a frase: o homem é medida de todas as coisas, Protágoras, tanto das coisas que são, a verdade, como das coisas que não são, a falsidade. Ele que dá, né, a verdade ou a falsidade o peso que lhe convém da sua conveniência dele enquanto pessoa. Ok, meninos? A primeira, ele tenta trabalhar isso. Ele tenta trabalhar a relatividade. O que é isso? Pode ser ou pode não ser. Depende de que vai ser proveitoso ou não para mim. Verdade? Eles trabalham tanto a verdade como a falsidade com o mesmo peso, a mesma medida. Importa, mais uma vez, né? Estou sendo até redundante nisso. Importa, mais uma vez, se vai ser proveitoso. Então, a persuasão e o convencimento é o que fica claro, né, nessa frase aí para o Protágoras. Tá joia? Vamos lá na segunda, então. Explica a crítica aos sofistas. A primeira, segunda, né, letra A. Retórico, relativista e itinerante. Bem, retórico é utilizar a palavra com poder de persuasão. Muita gente confunde com oratória. Oratória é falar bem. Retórico é você convencer pelas palavras. Você utilizar a palavra como instrumento de poder, mas um instrumento que deve ser utilizado para convencer as pessoas que a minha ideia é a melhor, por exemplo, né? Então é um instrumento de persuasão. Relativistas. Relativistas porque eles tratam tanto a verdade como a falsidade com o mesmo peso, né? Tal como eu disse na questão anterior, na questão 1. Então, relativiza a verdade. Pode ser, pode não ser, depende, como já sabemos, da conveniência. E itinerante, ele é relativo a palavra vem de itinerário, que é relativo a caminho, é relativo a estrada, né? Por quê? Eles não se fixavam em nenhuma cidade, nenhuma polis, né? Estavam sempre viajando de cidade em cidade, vendendo os conhecimentos sofísticos, né? Aqueles que pudessem pagar. Então, como eles não se ligavam a cidade nenhuma, chamamos que eles eram itinerantes. Então, essa é a letra A. Vamos lá na letra B. Mercenários do saber. Mercenário é aquele que cobra para alguma coisa, e cobra caro para fazer alguma coisa. E às vezes, essa crítica era feita por Sócrates,
porque eles cobravam para ensinar. Um ensinamento que a pessoa deveria usar para o seu critério pessoal e não para a polis, para a cidade, para todos. Então, eles cobravam por suas aulas, sendo que para os sofistas era esse o seu ganha-pão, mas uma crítica muito séria feita pelos filósofos, porque o conhecimento ele era para todos, não poderia ser algo restrito a uma classe a quem pudesse pagar mais, né? E era assim que Sócrates fazia. Ele passava conversando, dialogando, né, com as pessoas, buscando exercitar, né, a arte do pensar. Por isso a crítica, mercenários do conhecimento ou do saber aos sofistas. E a outra também está na mesma direção, fabricantes de simulacros, que eles criavam, criar, simulacro, é a imagem de alguma coisa que parece que é, mas não é. Então eles fabricavam o quê? Verdades. Fabricavam o quê? Entendimentos que fosse sempre conveniente para eles, porque eles eram relativistas, né? Então, fabricantes de simulacros tem a ver com que eles fabricavam verdades, ou seja, como já disse, relativismo, né? Então, vai lá. A2, então, vamos para 3. Para você fazer uma crítica, na verdade, para você tentar encontrar a crítica que os sofistas eram os pré-socráticos e porque eles foram capazes, os sofistas, de mudar o eixo da pesquisa da filosofia. Eu chamei de eixo epistemológico da filosofia. Essa é uma das questões mais difíceis do questionário, né? Tanto essa como a última, a 7. Mas vamos lá. O que é isso? Eixo epistemológico. Episteme é ciência. Logia, estudo. Então, o estudo do conhecimento, o estudo da ciência. É quando você estuda o próprio pensamento. No caso, vamos imaginar o quê? A epistemologia da medicina, é quando a medicina passa a estudar os seus fundamentos, o que vale como ciência a medicina. E aqui, o que é a filosofia enquanto produção de conhecimento? Então eles passaram a criticar os sofistas, falando que eles não conseguiram encontrar a verdade de nada ao buscar falar sobre um princípio da natureza. E não cabia a eles, sofistas, dizer sobre isso. Então não adianta dirigir ao macro-universo, mas os sofistas vão falar que é necessário o homem se dirigir ao micro-universo, que é o próprio homem, né? E perguntar sobre o homem, sobre as coisas humanas. Por isso os sofistas tiraram, com essa indagação, com essa crítica, tiraram a pesquisa da filosofia de buscar a arqué da natureza, a arqué da physis, né, o princípio da natureza, para agora o que é o homem, o que são as coisas humanas. Portanto, fazem uma pesquisa agora antropológica, ou seja, da cosmologia, buscar o princípio da natureza, para a antropologia, perguntar sobre o homem. Por isso coube aos sofistas essa grande novidade, né, de agora perguntar sobre o homem, fazer uma pesquisa antropológica. Tá joia? Então, a 3, ok? Vamos agora para 4. Qual a diferença entre os sofistas e os filósofos, já que todas as palavras têm a mesma origem, ou seja, vem de sofos. Sofistas vem de sofos, filósofos compõe de duas palavras, filo e sofia, ou seja, sofos também. E sofos significa sabedoria ou conhecimento. Qual que é a diferença, já que vem da mesma origem, tem uma mesma etimologia, a origem da palavra, sofos, sabedoria e conhecimento? Bem, a diferença vai fazer na prática de cada um deles. Os sofistas vendiam seus conhecimentos com o propósito de buscar ganhar uma competição intelectual, né, por exemplo. Eles eram relativistas. A filosofia é o contrário. Ele vai buscar um conhecimento que seja válido. Os sofistas, não importa se é válido ou não, importa se vale para mim. Os filósofos, vou buscar um
apenas, conhecimento verdadeiro, que vale para todas as pessoas, que vale para todo mundo, né? Essa é a grande distinção entre filosofia e os sofísticas. É até errado falar filósofos sofistas, como eu já vi em alguns livros, né? Sofistas e filósofos, essa é a distinção. Ok? A quarta, então, vamos para a 5. A 5 é uma citação aí grande, né? A palavra detratores significa aqueles que desvalorizam, aqueles que tiram mérito. Bom, não tanto assim. Embora os sofistas sejam muito mal vistos pela filosofia, eles contribuíram, mudaram o eixo epistemológico da filosofia, contribuíram muito para isso. E a gente vai ver na 7, uma questão 7, alguma coisa muito importante também que eles ajudaram. Mas qual que é a novidade? O que a gente tem que extrair dessa citação? Eles inauguram a fala e o discurso como sendo um instrumento agora de poder do cidadão. O homem agora passa a ser visto como um ente político que passa a exercer a democracia, que não é apenas de um cidadão ilustre, aquele que é um rei, um príncipe, mas todos podem, na praça pública chamada por água, decidir que sejam homens livres, né? O escravo não fazia isso, a mulher não fazia isso, o jovem com menor idade não fazia isso, era um homem livre. O que era o homem livre? O cidadão, né? O homem que tinha condições financeiras para se dedicar à política e que tivesse essa possibilidade de poder discutir questões, né, da cidade. Então, essa citação ela fica muito clara isso, um ideal de político e de democracia, principalmente, porque todos, como eu já disse, não necessitava ser uma descendência ilustre, ele podia exercer um direito que lhe cabia como cidadão, né? Então, inaugura um conceito de cidadão e lhe dá um manto, sim, protetor do exercício político, ou seja, da democracia. Cidadão e democracia, né? Vamos lá para a 6 agora. A 6 fala sobre o conceito de areté. A areté, a tradução mais próxima, não temos uma tradução muito direta do português, do grego para o português, mas a mais próxima seria excelência. A areté guerreira, ou seja, a excelência era somente do homem ilustre, aquele que tinha um pai rei, por exemplo, aquele que descendia de uma casta de homens ricos, né, por exemplo. Esse tinha areté, ou seja, esse era o homem excelente. Mas com a mudança, principalmente provocada pelos sofistas, essa areté passa a ser agora do homem, do cidadão, do homem comum, aquele que consegue comprar essas aulas, né, pagar o sofista para ensinar seus jovens ou a si mesmo, para que ele possa exercer na polis um direito político, né? Então passa a ser ligada ao cidadão, uma área até cívica. Agora a excelência é para todos, que podem ter a palavra como instrumento de poder, né? Essa questão também tinha um certo nível de dificuldade, né? Vamos lá agora na 7. A 7 é discutir a contribuição dos sofistas para a educação e para a política. A gente já discutiu isso, já falamos um pouquinho a cada uma das questões. Primeiro para a educação. Para ele ensinar os jovens que pagavam, suas famílias, as famílias jovens que pagavam para os sofistas, ensiná-los a arte da discussão, da persuasão, ou seja, da retórica, os sofistas tinham que construir uma proposta para que a sua educação, para que o seu ensinamento ocorresse. E isso é a primeira formação de um currículo de estudos. O que é currículo? É aquilo que eu estipulo para que eu vou fazendo passo a passo para que aconteça a educação, o ensinamento. É o que nós fazemos até hoje. Por exemplo, temos um currículo de filosofia, que a gente vai ver as matérias que iremos ver de filosofia do primeiro ano, do primeiro bimestre ao quarto bimestre. Assim, no segundo ano, no terceiro ano do ensino fundamental, todas as disciplinas.
O professor não chega lá e fala assim, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, ou seja, da sua própria cabeça, o que ele quer. Não, ele tem que seguir um currículo para que... ele é pensado, o currículo, para que a educação aconteça, a formação do aluno seja contemplada de uma forma melhor possível. Então, eles criam um ideal de currículo para a educação. E depois da sistematização do ensino, temos aí o ideal teórico da democracia, porque todos poderiam participar da política, né? Eles abrangem esse direito a todos os cidadãos, né? Cidadãos livres, é claro, a gente tem que pensar bem nisso. Escravos não participavam da política, mulheres não participavam da política. O ideal de democracia na Grécia é diferente do ideal de democracia hoje, né? A gente tem que contextualizar isso, mas todos aqueles que tinham condições participavam da política. O ideal de democracia. Tá bom, gente, meninos? Obrigado e até a próxima.